Iniciando a edição número 32 do Na Cornetagem, e um assunto que a gente abre hoje aqui Na Cornetagem é o basquete, que jogou 2 vezes nesse fim de semana, né, nesses últimos dias, e venceu as 2 partidas. Vocês aí que assistiram as partidas, aí, conta pra gente como que foi essas vitórias bauruenses. Bom, não só assistimos, como transmitimos, né? Grande abraço a todos ligados aí Na Cornetagem. O primeiro jogo, depois daquela decepção do Campeonato Paulista, ficava aquela interrogação: como vai ser a resposta do time no primeiro jogo do NBB? Para mim foi positiva. Embora a equipe tenha oscilado ao longo da partida, conseguiu fechar bem o jogo. Tivemos uma ótima atuação individual do Alexei, foi muito bem na partida. E mesmo sem o Alex Garcia, a equipe se virou bem. Eu gostei também do time de Mogi. Eu acho que na hora que o Mogi tiver mais a chegada de mais um reforço, que está sendo prometido aí, o time de Mogi será um time competitivo no NBB. Não digo que vai brigar pela ponta, mas é um time que vai vender caro derrotas, vai tirar pontos importantes daqueles postulantes. Então foi importante o Bauru Basquete, lá no Hugo Ramos, vencer a primeira partida diante do Mogi. Em relação ao segundo jogo, esse é um jogo que não dá para ter muito parâmetro. Eu achei o time do Brasília muito fraco. Claro, a gente tem que levar em consideração que 2 nomes importantes não atuaram, o Caio Torres e também o Arthur, que são jogadores no contexto. Tem mais um, né, Guanais? O Sami, o americano, que chegou para ser o cara do time, não estreou ainda também. É verdade. Eu tinha me esquecido do americano. Mas, enfim, o Brasília desfalcado não pôde fazer frente. E aí foi até bom o nosso glorioso Léo Figueiró dar rotatividade à equipe. Todo mundo jogou, todo mundo pontuou. Então, foi muito salutar nesse sentido. Meu único senão, e aí daqui a pouco o pessoal vai achar que é pessoal e não tem nada de pessoal, é em relação ao Dikembe. Cara, ontem chegou a ser cômico. As jogadas do Dikembe, né? Ele foi protagonista de várias coisas no jogo ontem, mas aquela que ele errou enterrada, Dikembe, pro seu bem, cara, conversa com a comissão técnica, se for o caso, dá uma parada, se condiciona fisicamente, né? Deixe de participar dos próximos jogos, mas se cuide fisicamente. Se você não se cuidar fisicamente, além de você perder o espaço na seleção brasileira, você vai acabar virando motivo de chacota, né? Eu nem te conheço pessoalmente, nunca conversei com você, não tenho absolutamente nada contra, mas eu já vi você jogar, sei do potencial, você não pode ter desaprendido daquilo que você jogava no Paulistano. Então, cara, se cuida fisicamente. Dizem que se conselho fosse bom, não era dado, era vendido, mas eu estou te aconselhando, cara. Para nível de alto rendimento, você não está legal, né? A tua condição física não está permitindo que você tenha um desempenho satisfatório no alto rendimento. Então, conversa de boa com o Léo Figueiró, com a comissão técnica, vê o que pode ser feito, porque começa a virar piada. Realmente, né? Vamos lá. Foram 2 jogos bem interessantes do ponto de vista da postura do Bauru, né? Foi agressivo, fez uma marcação também muito forte, voltou a fazer o jogo de transição sempre que possível, tudo aquilo que não fez contra o Paulistano. A gente reclamou, a gente também ficou com aquelas dúvidas se foi meio mérito do Paulistano, demérito do Bauru, ou se foi um pouco de propósito, nunca saberemos. Mas fato é que o Bauru estreou bem, né? Foram 2 vitórias contra equipes que vão ficar na metade de baixo da tabela, é verdade. São 2 times que brigam para pegar as últimas vagas dos playoffs, e olhe lá. Mas o Bauru foi bem, né? Isso aqui importa, já tem aí 2 vitórias. Contra Mogi, o Bauru começou muito bem, e aí é natural que a equipe que ficou muito atrás, principalmente uma equipe que tem alguns bons valores e um Guerrinha no comando, vai conseguir fazer uma sequência ali para tentar diminuir a diferença. Isso acontece direto, aconteceu ontem também. Que partida que foi ontem que aconteceu isso? Que abriu uma diferença gigantesca. Cerrado e Franca. O Franca fez um primeiro quarto espetacular, e aí o Cerrado buscou no segundo período. Teve Cerrado e Franca também, teve São Paulo e Corinthians,
São Paulo e Corinthians, que o São Paulo, no final das contas, passou o carro sobre o Corinthians, mas no segundo período o Corinthians tirou uma desvantagem de quase 20 pontos. Então isso é natural, isso acontecer quando um time sai muito na frente logo no começo do jogo. E o Mogi foi bem, estava numa tarde, numa noite inspirada do Coleman, que tem que ser realmente esse cara da pontuação e tudo mais. O Mogi ainda sem o Gruber, né, que vai ser o principal, que independente de quem chegar, vai ser o principal reforço da temporada, é a volta do Gruber, que ele deve voltar já essa semana. Ainda não tinha jogado contra o Bauru. Eu caí aqui de novo. Agora eu voltei. Já contra o Brasília, realmente foi isso que o Rafa falou, né? Uma equipe bem mais desfalcada, sem dois dos seus nomes mais experientes, e sem a estreia ainda do Sam Jäger. Mas ainda assim também o Bauru conseguiu dominar, porque mais uma vez um jogador adversário estava numa noite inspirada. É o terceiro jogo do Bauru que o Bauru tem um adversário que está iluminado. Primeiro foi o Vitão do Paulistano, depois o Coleman no Mogi, ontem o Diego Moleza do Brasília, ali o ala pivô. Então, também é um ponto de atenção, né? É interessante pensar por que isso acontece, tem sempre uma pessoa se destacando muito contra o Bauru Basquete. Os 2 últimos jogos não foram suficientes, contra o Paulistano foi. Então é algo a se ver também, a se pensar. Enquanto isso, o Alexei, para mim, acho que foi o principal destaque. Foi muito bem contra a Mogi, principalmente, mas também muito bem contra o Brasília. Só não teve números mais altos, porque, como o Rafa já disse, como a diferença estava muito grande, o Léo revezou muito o time. E além disso, também, né, não apenas pela grande diferença, mas porque vai ter jogo pra caramba essa semana. Né, vai ter jogo amanhã, vai ter jogo na sexta também. Então, foi pensando um pouco nessa sequência que ocorreu o revezamento. Agora a gente precisa ver como é que vai ser o Bauru contra uma equipe mais forte, uma equipe ali da parte de cima da tabela. Flamengo, Minas, Franca, Unifacisa, Corinthians e até o próprio Paulistano. Ali vai dar pra gente ter uma noção melhor, Fortaleza também tá bem. São essas equipes que a gente vai ter que olhar com mais atenção o desempenho do Bauru por enquanto. Mas até agora eu acho que foi bem positiva essa primeira semana, esses 2 jogos do Dragão. Sim, foram bem positivos e eu acho que o único ponto de atenção que eu daria para essa questão dos pivôs, porque embora o Pottman tenha sido o cara, né, do Mogi e pontuado bastante, uma coisa que vai ser necessária para o Mogi ter algum sucesso nessa temporada, mas, por exemplo, o Wesley e o Kurtz tiveram bastante volume ofensivo, né, e dentro do garrafão também. É claro que isso passa também nessa dificuldade aí do Dikembe, mas também na dificuldade também do Tyrone, do Gabriel Jaú. Estão começando assim, fazendo muitas faltas, então eles precisam, né, ajustar um pouco melhor isso, porque o adversário, pelo menos esses 2 jogos, já deu para ver que se utilizar um pouco mais ali esse jogo mais próximo à sexta, pode perigar um pouco, né, contra o Bauru. O próprio Marcelão mesmo, ontem, do Brasília, ele conseguiu 6 cestas ali mais próximo do garrafão. Marcelão, gente. E o time bauruense aí precisa ter um pouco mais os olhos voltados para esse garrafão, que a gente espera, né, e que a gente esperava até, né, antes do início da temporada, que não fosse um grave problema, né, porque com a chegada do Dikembe, né, com o Tyrone, com o Jaú, até mesmo o João Pedro, não teriam tantos problemas e, na minha opinião, é um ponto de atenção aí para o Bauru, pensando nos próximos jogos, incluindo contra o Cerrado, que tem o Douglas Nunes, tem o Ambrosio, 2 pivôs aí embora tenham essa presença no garrafão, também tem essa mobilidade, coisa que tinha o Vitão, por exemplo, né, no Paulistano, que sobrou contra o Bauru. Então, Piorou, foi muito bem contra a Franca. Também, muito bem contra a Franca. E tem esses bons nomes também de pivolância ali da equipe que ajudam pro Brasília a crescer, além, claro, do J.C. Fuller, que vai ser importante para a equipe, principalmente agora com esse desfoque do Coelho, né, que testou positivo para coronavírus e não está fazendo essas primeiras partidas do Cerrado Basquete no NBB. Eu gostei muito do time do Cerrado. Eu fiz o jogo ontem para a Rádio Franca, na preliminar de Bauru. Gostei muito. Fazer um comparativo do Cerrado com o Brasília, embora o Brasília tem 3 caras bons aí para entrar nesse time,
Eu acho que o time do Cerrado vai dar trabalho para muita gente. Ontem, Franca teve que fazer um ótimo quarto período para ganhar o jogo, porque senão ia ter problema. E só um parênteses do Cerrado ainda, o que eu mais gostei é que o Daniel Von Haidim conseguiu colocar o Lucas Lima no banco. Nada contra o Lucas Lima, mas ele é aquele cara veterano que não deu muito certo, não explodiu no basquete e estava ocupando ali a vaga de reserva imediata do Coelho. Só que, aí ele, como o Coelho foi desfalque, ele teve que entrar como titular, e quando o Daniel Von Haidim, que aí sim virou, que seria a terceira opção, entrou no jogo, porque era o reserva imediato do Lucas Lima agora, ele tomou conta do jogo, o Lucas Lima não voltou, o Daniel Von Haidim é um jovem ali, surgiu muito bem no Corinthians e está agora no Cerrado. Muito bom arremessador de longe, viu? Bom, até ele peca um pouco no jogo coletivo ali, ele joga meio sozinho às vezes, mas trabalhando isso vai dar muito certo. Voltando a falar do Bauru Basquete, o problema, além do Dikembe, o Dikembe tem dois problemas, na verdade, no Bauru. O primeiro, ele tá mal. Ele não tá numa forma física adequada, o tempo de jogo dele, que eu achei que estava sendo corrigido, ainda não tá, ele tá errando umas bolas, tipo, receber a bola ele tá errando às vezes, tá feio, errou o tempo da enterrada, tá um pouco complicado essa questão do Dikembe realmente. Mas o Bauru tá com um problema de jogar com esse cara que não abre, com esse cara mais pesado. Porque, tudo bem, vamos supor que o problema fosse apenas a forma do Dikembe, o ritmo do Dikembe. Tem o João Pedro, mas o Bauru também não rende com o João Pedro em quadra. E aí, quando você anula entre aspas, dois jogadores do seu elenco, aquele plantel que parecia numeroso, que preencheria problemas com lesões, começa a ficar curto. Se você desconsiderar o Emanuel, antes da chegada do Zach Graham, o Bauru tem 8 jogadores. Não dá. Você tem Larry, Alexei, Alex, Guideodato, Jaú, Tyrone e Alexei Patrício. 8 com 7 com o Emanuel. É curto. Então, também precisa integrar mais esses dois caras no sistema de jogo. Eu sei que o basquete hoje em dia privilegia mais quem consegue ter mais mobilidade, quem consegue jogar mais aberto, mas até pensando em rotação e longo prazo, pode ser um problema para o Bauru. O elenco tão grande assim, quando você perde duas peças, fica curto. Até porque não são também duas peças quaisquer, são duas peças da mesma posição. E aí você tem que deslocar Jaú ou Tyrone, que seriam de outras funções, para fazer aquela. Então, na prática, você enfraquece duas funções, duas posições do seu elenco. Porque aí não tem suplente. Se o Tyrone e o Jaú estão ao mesmo tempo em quadra, quem substitui? O Emanuel. Pô, ele tá surgindo ainda, ele tá se desenvolvendo. Nos momentos mais difíceis, não é ele que precisa, que vai ter que dar conta do recado. E com o Tyrone e o Jaú fazendo muita falta, a situação fica ainda pior. Então pode ser uma bola de neve muito perigosa para o Bauru Basquete, pensando na continuidade da temporada. Nós temos o áudio aqui, né, do Alexei sobre a vitória da sexta-feira. Vamos ouvi-lo. A gente teve ótimos momentos muito ruins, tanto no ataque quanto na defesa. Eu acho que é um detalhe que a gente pode melhorar, mas no geral a gente esperava uma partida de muita intensidade e a gente entrou com essa intensidade necessária para vencer o jogo e graças a Deus conseguiram uma vitória importante na estreia. Um campeonato como o NBB equilibrado assim, somar vitórias é importante demais nesse começo. Feliz com a vitória, muito feliz com a atuação da equipe e em poder ajudar a equipe também. Ouvimos o Alexei, já podemos emendar com o Gui Deodato também, Rafael? Por favor. Então vamos, tem o Gui Deodato que comenta a vitória sobre o Brasília. A gente precisava, né, desse jogo enérgico, porque a gente sabia da experiência, né, do time de Brasília. E chegar no final com um elenco desse, por mais que tenha um desfalque, a gente conhece o Nezinho com a bola na mão, sabe o que ele pode fazer. Então a gente seguiu todas as ordens aí que veio de fora, para a gente conseguir abrir essa vantagem que foi feito. E eu acho que depois, assim, o revezamento foi super importante, todo mundo entrou bem, a gente está numa fase de desenvolvimento ainda, né? Apesar do placar, de como nós corremos, a gente ainda tem muita coisa para desenvolver. Então, feliz pela vitória e parabéns para o Brasília também, jogaram muito, a gente tem as dificuldades desse momento que está todo mundo vivendo, eles quase não fizeram amistosos, mas a gente dá parabéns porque a gente sabe da luta que é o basquete aqui no Brasil. Aí ouvimos tanto o Alexei quanto o Gui Deodato, falando da vitória desses dois jogos aqui de início do NBB. Rafael, você aí, o que você achou aí da avaliação deles?
O Alexei enalteceu aí o conjunto, né, da equipe, até prevalecendo sobre a atuação individual dele, né, aquele discurso politicamente correto. E o Gui Deodato falou aí da evolução da equipe de um jogo para outro. Também, né, hoje o jogador fala muito politicamente correto. Eu queria, até para finalizar, não sei se os companheiros querem falar mais alguma coisa sobre basquete, mas falar da sensação que eu tive da bolha do NBB acompanhando uma partida em loco, né? Uma coisa é a gente fazer o jogo vendo pelas imagens do DAZN ou de alguma rede social das equipes, outra é você estar no local. E eu confesso que eu tive uma sensação assim de retrô. Me lembrei dos bons tempos de jogos abertos, jogos regionais, o cenário é o mesmo. Ginásio vazio, aí as equipes, uma enxurrada de jogos, né? Você tem 3, 4 jogos por dia, é a mesma sensação. As primeiras equipes jogando em quadra, as outras duas chegando no primeiro tempo, assistem um pouco a partida, depois se aquecem no lado vazio do ginásio, e ali o Ramos tem bastante, né? A sensação é idêntica. Remeteu aos meus velhos tempos de jogos regionais e jogos abertos, essa bolha criada pela Liga Nacional. Que você cobriu ou que você jogou? Que eu joguei em 94 e que eu cobri uns par de anos. A gente já discutiu essa que ele jogou aqui, né? A gente não sabe, não sabe. Não há provas bem concretas disso. Cadê a fita? Então, fita não tinha. Naquela época não é que nem hoje, que grava-se tudo, né? Mas eu tenho testemunhas. Disseram que tem testemunhas, que tem foto. Então, sabe como é que é, né? Nessa época digital aí. Gente, eu tinha 14 para 15 anos quando eu joguei regionais. Hoje eu estou com 41, faz tempo isso. Isso é do século passado, 1994. Era um atleta promissor, né? Aos 14 anos já disputando jogos regionais. Porque o time de Agudos era bem limitado, né? Então levava... Eu era um dos mais jovens, mas joguei as 2 partidas, contra a Tietê e contra a Botucatu. Levamos 2 saraivadas. Se é para falar dessa época assim, eu também joguei handball lá atrás também, com 16 Vamos ao próximo assunto. Aliás, a modalidade handball agradece a minha opção pelo jornalismo. Muito agradecida pela minha opção pelo jornalismo. Vamos falar agora sobre o vôlei, né? Que também jogou esse fim de semana e também teve 2 vitórias aí na Superliga. Vocês que acompanharam o jogo aí, fala um pouquinho pra gente o que vocês têm percebido desse início de trabalho. Vocês já tinham falado que não iam cobrar tanto do Rubinho, né, nesse início de trabalho, mas e aí, agora, depois desses jogos? Bom, são 3 jogos do Rubinho. Eu não vou falar nada do Fluminense porque na hora que vocês estavam transmitindo o jogo, eu estava dentro do trem, de Mogi voltando para São Paulo. Então, e nem o nosso glorioso canal Vôlei Brasil até agora não disponibilizou a partida para a gente poder assistir. Mas eu posso falar do jogo do sábado. Primeiro, nota 0. Eu já vou começar o meu troféu. Eu tenho vários troféus cornetagem hoje. O primeiro deles vai para a CBV, que é a história do piso. Tivemos um atraso de meia hora sábado por conta disso no jogo. É um desrespeito com os jogadores, ou no caso as jogadoras, com quem trabalha e com quem assiste, que é o torcedor que está em casa esperando. Segundo, ora bola, se o negócio é novo, testa no treinamento. Testa, todos os times no dia do jogo fazem, nem que seja um treino leve, mas um treinamento nos ginásios onde ocorre a partida. Por que isso não foi feito no jogo aqui de Bauru e Curitiba? Então, essa é a minha primeira cornetada. A segunda, me preocupou muito a postura do técnico Rubinho no jogo contra o Curitiba. Senti ele perdido, fez trocas equivocadas, o time foi muito mal no primeiro set, e aí ele para mim mexeu errado, não tinha que ter tirado a Tiffany, tinha que ter tirado a Sueli, e ele manteve a Sueli, colocou a Vanessa Yankee, foi uma salada. Ganhou o jogo no sábado porque Curitiba sentiu o aspecto físico, fisicamente está bem inferior a Bauru. E o segundo ponto, que Curitiba
tem até algumas jogadoras promissoras, mas não jogadoras com poder de definição de jogo. Ainda não tem esse gabarito, essa qualidade para falar, ó, joga em mim que eu resolvo, como o Bauru tem na Polina, o Osasco tem com a Tandara, e outras equipes têm também as suas jogadoras diferenciadas. Curitiba não tem. Tem algumas boas jogadoras de futuro promissor, mas não tem nenhuma jogadora com essa característica. E aí, então é isso. Oi? Tem a Ivna também. Acho que a jogadora de maior característica em Curitiba é a Ivna, né? Sim, mas ainda a Ivna não é uma jogadora que, vamos falar, ela tem muita qualidade. É uma jogadora até que eu gostaria de ver compondo o elenco de Bauru. Mas uma jogadora para você falar, joga nela que ela ganha jogo, quando enfrenta um time mais qualificado, a Ivna ainda não está nesse patamar. A Ivna, antes de ir para o Japão, já ficou um tempo treinando aqui em Bauru, né? Treinou com o elenco aqui uns 2 meses. E nessa Superliga ela tem sacado muito bem, né, Fábio? Sim, tem sacado muito bem. Eu não entendi o que você quis dizer aí. Os 24 aces? Verdade. Mais um erro, né, da Superliga, né? No jogo de estreia, marcaram 24 aces. Na verdade, eles colocaram no lance a lance, né? Começou já 24 aces da Ivna. Aí depois eles ajustaram e viram que só foi um ace naquele jogo. Pode seguir, Rafael. Não, é para finalizar. O Rubinho precisa evoluir no trabalho dele. O Fábio até vai fazer uma análise mais aprimorada do jogo contra o Fluminense. A CBV precisa evoluir muito em termos de organização do campeonato. Tá osso. É problema com quadra, é problema com transmissão. Falar para você, nós humildemente aqui no Jornada Esportiva estamos fazendo uma transmissão mais estável que a deles. Então, tá precisando caprichar um pouco mais. Antes de falar, né, do jogo do Fluminense, falar mesmo da aberração que segue sendo, né, essa quadra e também a CBV por permitir que o Fluminense faça jogos nas Laranjeiras. Né? Se dá para chamar aquilo de ginásio, eu não sei o que é ginásio, então. Porque tira uma dúvida, ô Fábio, tira uma dúvida. O jogo ontem foi nas Laranjeiras ou foi no ginásio da Hebraica? Laranjeiras. O ginásio da Hebraica tem arquibancada, pelo menos. O ginásio da Hebraica tem boas condições. Sim. Né? Eu já transmiti jogo lá, inclusive. Tem boas condições. O próprio Sport TV vetou. Ontem o jogo do Bauru, do César Vôlei Bauru, seria o jogo do Sport TV. Eles vetaram porque o ginásio das Laranjeiras não apresenta condições. Até porque não é um ginásio mesmo. Parece um salão. Tem um palco ali no fundo de um dos fundos da quadra e tem uma parte ali do segundo andar que parece uma varanda. Quando tem público, eles colocam 2 arquibancadinhas ali montáveis. E lembra o Sesc aqui em Bauru, que tem show na quadra. Lembra o Sesc. Mas acho que o Sesc é um pouco mais organizado até. Porque ali é bem bizarro, né? E assim, para uma competição do porte da Superliga, né, que também em tese, né, para valorizar o produto Superliga, né, com muitas aspas de asterisco, né, já que a gente está tendo tantas aberrações nessa temporada, em outra já teve muito também, não dá para permitir uma partida no local onde não é possível você fazer uma transmissão do jogo. O Sport TV avisou que não tinha condição de fazer a transmissão. Aí passaram para o canal Vôlei Brasil. Começaram, já estava no 3º ponto, porque tinha caído o sinal das câmeras. E eu acredito que a câmera que foi utilizada no início foi de circuito interno. Porque estava no alto lá do ginásio das Laranjeiras e tinha uma qualidade de imagem ruim. Só depois, ali no segundo set, que foi estabelecido lá a câmera oficial mesmo de meio de quadra, a câmera de lado ali, aí sim, teve um pouco mais de organização, por assim dizer, na transmissão. Inadmissível, Fábio, até porque paga-se, o torcedor para assistir paga caro, não é barato o pay-per-view do vôlei, não é barato, para apresentar
um produto como esse, de qualidade, eu não vou nem dizer duvidosa, qualidade horrorosa, é profundamente lamentável. É caso de PROCON, é caso para processar quem transmite os jogos, que aceita esse tipo de coisa, e é caso de processar a Confederação Brasileira de Vôlei por permitir esse tipo de situação. Agora, sobre o jogo, o time mostrou evolução no primeiro set, dominou o primeiro set, principalmente ali no ponto de ataque e contra-ataque, certinho, time correto. Segundo set, já desandou tudo. Passe quebrado, o bloqueio não conseguiu correr atrás, né, teve esse prejuízo do passe, e aí foi a vez do Fluminense vencer com propriedade. Acho que o mais preocupante foi isso. O Fluminense vencer com propriedade. Porque o Curitiba é o time mais organizado, né? O Rafa falou, né, que não tem uma jogadora assim de grande nome ali, de grande impacto, mas que é bem treinado, tem um ajuste certinho ali. O Fluminense não é tanto assim, não. Já tem mais limitações. Não havia vencido sets, perdeu por 3-0 para o São Paulo Barueri, perdeu por 3-0 para o Osasco, e até com certa tranquilidade, o Osasco e o Barueri venceram. O Bauru perdeu um set e no terceiro set sofreu. Só na reta final conseguiu se impor melhor, né? Aparecendo a Mara, aparecendo a Denise, que aí fez um bom jogo, a Tiffany, e aí o time conseguiu se organizar e venceu o terceiro set, e aí no quarto set voltou a ser o time do primeira parcial, agora não tanto com os ataques, embora os ataques tenham contribuído, mas com a presença do bloqueio, uma excelente parcial da Denise, da Mara, a Pamela também teve uma evolução do jogo do Curitiba para o jogo contra o Fluminense. Em certos aspectos foi positiva essa vitória, por conta de uma evolução, e em outros por não mostrar, né, por conta dos altos e baixos, né, de uma partida que, se contra o Fluminense já foi aí um perereco em 2 sets, imagina como seria um adversário de maior nível, né, um adversário como vai ser nesse final de semana agora contra o São Paulo Barueri. São Paulo Barueri vai, embora também não tenha um investimento do tamanho do Bauru, é um time que tem um treinador de qualidade e que é um dos times mais bem treinados da liga. Vem apresentando bons passes, né, um bom passe com a Mari e com a Naemi, principalmente. Os ataques com a Lohana, com a Kisse, tem a Lorene também, central, que fez uma boa exibição na última rodada. Vai ter agora um jogo contra o Osasco, que vai ser importante, né, no dia de hoje que a gente grava, mas a gente vai ter que ver como é que vai ser esse jogo do César Voleibol contra um time mais organizado. O Curitiba, na sua organização, já causou um pouco de dificuldade para o Bauru. Vai ser interessante observar como é que o Bauru vai se comportar contra o São Paulo Barueri. Não só, né? Não só, né? Querendo ou não, o Fluminense e Curitiba são equipes que estão ali na parte de baixo da tabela. O próprio Pinheiros também, que foi a estreia do SESI Vôlei Bauru, ainda não pegou ninguém ali do G5, né? Digamos assim. Não pegou Minas, não pegou Praia, não pegou Osasco na Superliga, acho que ainda bem, e não pegou também o Flamengo, né? Então, e é com essa galera que Bauru tem que brigar. Tá certo que, em temporadas anteriores, o Bauru perdeu muito ponto para os Fluminense da vida, para os Curitiba Curitiba nem tanto, mas para os Fluminense, para os Pinheiros da vida. E isso acaba prejudicando a colocação final do time. Mas a equipe foi montada para brigar com essa galera do G5 aí. Mas também perdeu muito ponto para o time do G5, né? Perdeu todos, praticamente. Também. Não, mas aí não... Assim, é com quem Bauru tem que brigar, né? Se tá tão instável assim contra as equipes de baixo, imagina essa instabilidade contra uma equipe mais qualificada, né? Aí vai dar problema. A gente tem aqui a fala do Rubinho após essa vitória contra o Fluminense. Vamos ouvi-lo. Lá vem Rubinho! Quanto ao jogo, acho que tivemos bons momentos, né? Acho que algumas coisas que cresceram nessa partida.
tivemos momentos de dificuldade também, né? Perdemos um set. Acho que entramos num ritmo bem interessante no primeiro set, conseguimos colocar em prática ali o que a gente tinha preparado, né? Deu certo, dominamos bem o set, uma vitória boa, tranquila. Segundo set, o time deles foi para um risco bem maior de saque, né? Arriscou bastante e teve sucesso, pontuou no saque, a gente teve algum problema e ficou difícil de recuperar, né? Acho que até em outros aspectos também falhamos, mas o jogo ficou até um pouco mais complexo ali na sequência disso, né? Mas a gente foi paulatinamente tentando organizar as coisas e achando os caminhos para buscar a vitória. Depois, no quarto, a gente teve um domínio bem amplo. Acho que o importante foi que a nossa fase defensiva hoje cresceu, como não tinha acontecido até então. Acho que melhoramos no bloqueio, um pouco mais de volume defensivo, né? Melhoramos no contra-ataque, enfim, e na gestão das bolas complicadas de passe também. Então, não temos nem muito tempo de treinamento, né? A gente está jogando bastante 2 vezes por semana, então jogo, viagem, jogo, então fica um pouquinho restrito a questão do treinamento, mas mesmo assim eu acho que a gente está dando passos à frente, está desenvolvendo algumas coisas importantes e eu acho que esse é o caminho, né? Importante avaliar bem cada partida para que os próprios treinos e os feedbacks com a equipe sejam bem específicos, que a gente possa crescer e não só nesses poucos treinamentos entre as partidas, mas também dos conceitos que a gente quer para a equipe, né? Acho que foi positivo como um todo. Aí ouvimos o Rubinho, ele falando sobre a evolução da equipe. Vocês concordam com ele que houve uma evolução na equipe? Minha grande cobrança para o Rubinho vai começar terça-feira que vem, 7h em Osasco. Osasco e SESI Vôlei Bauru. Não vou cobrar obrigação de vitória, porque isso não existe no esporte. Mas eu vou cobrar uma atuação condizente à estrutura que foi dada à montagem da equipe do SESI Vôlei Bauru. Esse jogo, a partir desse jogo, eu vou cobrar. Como eu vou cobrar no dia 2 de dezembro, SESI Vôlei Bauru e Minas, no dia 4 de dezembro, Flamengo e Bauru lá no Rio de Janeiro, depois, no dia 11 de dezembro aqui, Bauru e Praia. Minha cobrança com o Rubinho vai ser essa. Me assustou muito a maneira como ele ficou perdido no jogo contra o Curitiba. Mas, repito, eu, Rafael, vou cobrá-lo a partir dos grandes jogos. Sim, é difícil fazer uma avaliação de evolução, até porque, acho que o próprio Rubinho disse, né, que ele teve pouquíssimo tempo para treinar. O Bauru jogou no sábado, na segunda-feira já estava no Rio de Janeiro tendo que jogar de novo. O time viajou no domingo e já teve que jogar no dia seguinte. A Tiffany não pôde nem votar nela, né? Pois é, Tiffany, coitado. Pô. Aí não tem nem como se eleger mesmo. Aí o Bauru não dá para cobrar, né? Nem evolução mesmo, porque aí é uma conversa, o jogo, preparo de jogo só na conversa, né? Nem na quadra, no treinamento. Aliás, sobre a Tiffany, eu prometo que eu vou deixar você falar, viu, Guanais? Mas sobre a Tiffany, 266 votos numa eleição para vereadora, minha amiga, para com esse negócio de política. Continue se dedicando à carreira de jogadora, que já está chegando ao final também, né? Daqui a alguns anos a Tiffany vai parar, mas repensa um pouco esse negócio aí de política. Você já foi candidata a deputado, não decolou, agora vereadora, 266 votos. Pode até eu não tive tempo de fazer campanha, mas rever esse conceito. Aliás, vai ser comparado com outros candidatos, eu até fez uma campanha boa, né? Terminando aí como uma das principais pontuadoras da Superliga. Da bancada do esporte, de acordo com as minhas anotações aqui, ela ficou em, deixa eu ver aqui, 1º, 2º, 3º, 4º, 5º, 6º, 7º, 8º, 9º, em 10º lugar. A bancada do esporte, no geral, foi muito mal, né? Mas isso é papo para depois do Noroeste. Aí a gente faz essa análise aí que o Rafa prometeu já. Certo, então, fechamos o assunto vôlei também. Vamos ao Noroeste. Noroeste que tem notícias boas e tem notícias ruins. Vocês querem começar pelas boas ou pelas ruins?
Já vamos na tragédia, vai, seus sensacionalistas. Então, a notícia ruim foi que um temporal que teve esse fim de semana no Noroeste, né, mais precisamente aí na noite de domingo, temporal aqui na cidade, né, arrancou parte da cobertura das arquibancadas centrais ali, mais precisamente onde ficam as cabines de imprensa. E o estrago foi considerável, né? Teve fiação arrancada, teve danos também na entrada principal ali na rua Venceslau Braz. A coisa não foi muito legal, não. E também até uma parte da manta acrílica que cobre o teto da panela de pressão também foi avariada. Foi um temporal, foi uma ventania que trouxe bastante estrago ao Esporte Clube Noroeste, que já vive, né, uma situação financeira ruim e agora vai ter que arcar com o conserto desse prejuízo enorme que teve aí. O Bruno fez algumas imagens, né, do que aconteceu lá do estrago. Vamos ver essas imagens. A cena aqui que eu encontrei no estádio Alfredo de Castilho é estarrecedora, é muito triste. Cena de passagem de tornado. Um pouco menos da metade, aí, estimo uns 45% da cobertura da arquibancada, daquele setor de cabines, de imprensa e cadeiras cativas, né, foi totalmente arrancado pela força do vento e acabou indo em direção para as cabines de imprensa, as 15 cabines, como vocês podem ver aí nas imagens que a gente viu para a imprensa, totalmente destruídas, telhados, enfim, cenas lamentáveis. E toda essa parte aí de telhado aí foi até em direção à rua, né, a Benedito Eleutério, não, foi em direção a Venceslau Braz. Também destelhou parte do setor de bilheteria, né? Então são cenas muito tristes que ainda serão contabilizadas. O Noroeste aí, por meio das mídias sociais, está fazendo um chamamento público para que empresas especialistas nisso possam procurar o clube. A gente divulgou até o telefone para que possam nos ajudar, né, em forma de permuta, em forma de patrocínio, de anúncio, enfim. A gente está disposto a ouvir o pessoal aí para poder resolver o problema. O nosso pessoal do departamento de marketing também está procurando algumas empresas já conhecidas para poder dar um pulo aqui e fazer o orçamento. E já soubemos que o pessoal da torcida também está procurando fazer um planejamento de ações para poder contribuir financeiramente para a gente poder resolver o problema aqui o quanto antes, tá bom, pessoal? Tá aí as imagens que o Bruno gravou lá do resultado, né, do vento que passou lá no estádio Alfredo de Castilho. Como que vocês veem isso agora? 2020 está sendo um ano complicado, hein? Está sendo um ano difícil, hein? Em todos os aspectos, não? Eu só tenho a lamentar, né? E aquela coisa, né? Quando você acha que já passou tudo de ruim, vem mais uma pancada, né? E tá um ano osso para o Noroeste, né? Começou o ano assim com uma perspectiva tão positiva, né? Aí veio a pandemia, aí veio a história dos cadeados dos portões, o não acesso e agora esse prejuízo no estádio Alfredo de Castilho. É melhor chamar uma benzedeira, né? Tem que benzer o nosso querido Alfredo de Castilho para ver se sai esse mau agouro que ronda a região da Vila Pacífico. Olha, mas eu acho que não é só questão ali da Vila Pacífico, não, viu, Rafael, só do Noroeste. 2020 tem sido um ano ruim em todos os aspectos. Aí, essa pandemia aí trouxe coisas complicadas para todos nós, né? Não só brasileiros, mas para toda a humanidade. Vocês, Lucas, Fábio, vocês têm aí algo a dizer sobre o estrago? Foi feio, né? Foi feio até, né? Ainda mais a gente ali que geralmente está nessas cabines, né? Viu o que acontece ali. Tem uma partezinha de forro, né? De madeira ali na parte de cima que também foi arrancado.
O vento... E a gente sabe, né, que o Alfredo de Castilho venta bastante, né, comumente. E na rajada de vento do último domingo foi difícil de segurar, né? Posso fazer uma pergunta de leigo? Diga. Completamente leigo, até depois a gente pode pesquisar isso. O fato do corte dos eucaliptos... Eu ia falar sobre isso. O corte dos eucaliptos não deixa o espaço ali mais aberto e suscetível a esse tipo de rajada de vento? Eu estou dando um chute, eu não tenho nenhum conhecimento técnico. O Anastasia vai falar. Não, eu não tenho. É uma resposta totalmente de leigo também. Não tem, não. Eu fiquei pensando nessa situação também, né? Porque os eucaliptos ali foram cortados, né? A diretoria deu as suas justificativas, que estavam com cupim, coisa e tal. Eu também fiquei pensando nisso, viu? Coincidência, né? Coincidência ou não, Cristiane? Foi depois que foi o primeiro grande estrago depois do corte dos eucaliptos, dos tradicionais eucaliptos. Exato. A impressão que eu tinha é que os eucaliptos seguravam um pouco o vento, né? Pelo menos essa é a impressão que eu tive, mas posso também estar falando bobagem, né? Vamos saber. Vamos fazer uma pauta, vamos ouvir um especialista sobre isso. Pois é. Porque depende de direção do vento. Alguém do IPMET, né? Para poder dar esse backup para a gente. Mas que foi feio, e foi até bom. É bom que o Alfredo de Castilho ele é um pouco afastado, por exemplo, da rua, né? Então, quando ocorreu todo o destelhamento, ele caiu ainda dentro do complexo. Então, não causou coisas piores que poderiam acontecer, tipo cair em casas, né? Se fosse outros estádios no estado de São Paulo, ia dar esse problema, né? O Alfredo de Castilho, pelo espaço que ele tem ali, então foi um perigo, foi um problema menor em termos da vizinhança, né, como um todo. Mas para o Alfredo de Castilho foi complicado, né? Para o Noroeste complicado. Eu vejo como positiva o fato do Noroeste mostrar o problema, pedir a ajuda, né, das pessoas de Bauru para auxiliarem, para ajudarem nessa revitalização agora, né, do Alfredo de Castilho. Mostra um pouco, né, dessa maior transparência da equipe do clube, pensando aí na sua sequência. Por um outro lado, se a gente for parar para analisar, se o Noroeste chegasse na final da Série A3, teria feito um jogo ontem, né? Então, aí já não teria muitas condições de utilização ali daquela área, né? É que o jogo seria fora, né? O jogo seria em São Bernardo. Ah, tá. O São Bernardo... O jogo seria em São Bernardo. São Bernardo tinha a melhor campanha já, mesmo se o Noroeste tivesse chegado à final. Falando nisso, parabéns ao Velo. Campeão. Exatamente. Com propriedade. Fomos eliminados pelo campeão. Se isso servir de consolo, fomos eliminados pelo campeão. Ganhou o primeiro jogo e depois o segundo jogo. E mais uma aposta errada, né? Se a final já ia ser Noroeste Comercial, virou Velo e São Bernardo. São Bernardo ia ser campeão com propriedade, foi o Velo Clube, ganhou bem. Tá bom, tamo bem aí. Telecena ninguém com mais sabe nada de bola. Pois é, ainda bem que não apostamos, né? Se fosse a Telecena, ganharíamos com menos pontos. Mas o Velo merece mesmo todas as salvas aí pelo título, foi campeão merecidamente. Time que, assim, não mostrava nada de especial. Era um time de Série A3, com as qualidades necessárias para a Série A3, uma defesa muito forte, que só tomou 3 gols depois nessa retomada, um time bastante objetivo e que com um excelente aproveitamento ofensivo. Acho que isso foi fundamental para o Velo. Não inventou a roda, mas foi muito bom e conseguiu o acesso e ser campeão. Acho que o São Bernardo parou ali no acesso, né? A gente subiu, tá bom demais, né? Isso é uma coisa que pode acontecer também, né? Até pelo formato da Série A3, se pensasse em algo como o campeão da fase classificatória tivesse o acesso e aí fizesse esse mata-mata até a final, com o campeão do mata-mata também obtendo acesso, né, manteria um pouco mais
o clima, né, para a final, mas também, do jeito que aconteceu, foi tranquilo, merecidamente o Galo campeão. Vamos à boa notícia, então, do Noroeste? Que é Diga lá, Rafael. São várias, né? Até porque o mercado da bola está efervescente. Na semana passada, até havia uma certa apreensão do torcedor. Então, vamos resumir a ópera aí do que aconteceu de uma semana para cá. Primeiro, o Luiz Carlos Martins nos concedeu uma entrevista lá no 87 FM, falando do interesse dele em permanecer, da própria diretoria também, no interesse que ele ficasse. Então, ainda não foi assinado um novo contrato, mas tudo indica que o Luiz será o treinador. Até por conta disso, a gente já vê o trabalho de renovações de contrato. Então, estão, neste momento, já fechados com o Noroeste para a próxima temporada. Guilherme Teixeira, de acordo com o BID, contrato de 2 anos. Matheus Blade, também permanece, ainda eu não chequei lá, não saiu no BID ainda. Depois de sair no BID, a gente vai ter informação de qual é o tempo de período desse contrato do Matheus Blade e o Yamada. Então, 3 jogadores, aí o Yamada, a mesma situação do Blade, a gente está aguardando a divulgação do BID da CBF. Então, são 3 que continuam. O Maico também vai continuar, ele que chegou... Saiu no BID também. Oi? O Maicon saiu no BID também. Saiu no BID, né? Eu confesso que eu não vi o tempo de duração de contrato do Maico. 1 ano. 1 ano. Então, o Maico fica também, já está confirmado. Então, já são 4 que permanecem. Tem informação de que o Rogério Maranhão e o Jonatas Paulista estão conversando. Me agrada muito a eventual permanência do Jonatas Paulista, principalmente. O Carlinhos deve ficar, até por conta dele, ele teve aí um processo de cirurgia, voltou no final da Série 3, é outro que deve permanecer. Por outro lado, alguns jogadores, o que é extremamente natural, deixaram o clube, aqueles que tinham até vínculo com o investidor, né? Um dos investidores, que é o Gali, o caso do goleiro Thales, o zagueiro Jean-Pierre, outro que saiu também foi o Fidel, aliás, já estão... Diego Souza, esses 4 estão no comercial. O Pedro também anunciou através das suas redes sociais a saída do clube. Acho que tem mais gente que já confirmou a saída também. São 5 que eu lembro, mas tem mais gente que também não vai permanecer no elenco para a próxima temporada. Mas é isso, a situação natural uma base será mantida do que foi feito na 3 e outras caras, talvez até sob indicação do Luiz Carlos Martins, chegarão para a próxima temporada. Eu vejo isso absolutamente natural, me conforta que a diretoria está ligada, né? Já se arrependeram da bobagem que falaram um dia depois da tragédia contra o Velo. Só não gostei muito da postura do Estevam na entrevista que ele concedeu lá à Jovem Pan, metendo pressão em prefeitura, fazendo até uma campanha deliberada para o Raul, algo que não foi nada legal, tomar partido para determinado candidato na eleição. Acho que o Noroeste precisa tomar cuidado com essa coisa, até porque perder, né? Até porque a eleição em Bauru, já entrando um pouco no meio político, não tem como não misturar o esporte com o momento político na nossa cidade. Eu acho que é preciso ter muita cautela no que fala, porque a eleição em Bauru está completamente aberta. Alguma chance da gente ter a dupla de irmãos ano que vem em Bauru? Richarlison e Alec Gol ou não? Não sei. A gente comentava disso em semana Achei que você anterior. estava falando do Everton e daquele outro lá, os irmãos gêmeos que jogaram no Oeste. Eu acho que a gente vai ter que esperar um pouquinho, viu, Lucas? Primeiro, se o Richarlison vai querer continuar jogando. Esse é um ponto. Segundo, vai depender muito do desempenho do Alexandro lá no Figueirense, né? De repente, ele pode até permanecer por lá. Eu acho que, nesse momento, isso não está sendo discutido. Acho que existe, sim, a possibilidade. É bom a gente lembrar que existe uma amizade próxima, principalmente do Alexandro com o Estevam. Isso é um fato, isso pode ajudar. Mas eu acho que vai depender muito da conjectura do final da temporada do futebol nacional.
qual vai ser o desempenho do Figueirense no final da Série B do Campeonato Brasileiro, se ele vai ficar lá ou não. O Alexandre está naquela, enquanto ele tiver mercado ainda para jogar, pelo menos na Série B do Campeonato Brasileiro, ele vai continuar pulando de um time para outro. Na hora que ele não tiver mais esse mercado, eu acho que fica mais fácil ele fechar aqui com o Noroeste. E é melhor não depender, né? Se vier, seria um extra, né? Seria a cereja do bolo, mas não depender, né, da chegada do jogador. A gente viu mesmo, esse planejamento do Noroeste anterior à pandemia foi excelente. Montagem do elenco foi excelente. Porque chegou, o Richarlison chegou, o França chegou, até mesmo o Leleco, eles chegaram ali como um extra. Lembrei outro que foi embora, o França. Tinha esquecido de falar do França. O França foi pro 13. 13. Esses caras vieram como extra. Vieram, embora o nome, né, pesasse e tal, mas o desempenho da equipe em campo mostrava que eles não seriam nomes assim fundamentais, né, para o rendimento da equipe. Aí depois, no final das contas, viraram, né, por tudo que aconteceu, lesão, pandemia e tudo mais. Mas se esse planejamento for mantido, é muito importante. E o que eu gostaria de ressaltar dessas renovações atuais aí, mais do que as renovações, né, que eram prioridade, né, o Guilherme Teixeira, o Matheus Leite, Yamada, esses caras que jogaram muito bem esse campeonato, esse ano, né, bastante complicado, né, da 2020, e também torço aí, quem sabe, pela permanência do Pablo, também, que foi muito importante para o Noroeste nessa reta final, Jonatas Paulista também, que pode rolar mesmo essa renovação. Mas o principal é esse aspecto aí do contrato mais longo, né? O Guilherme Teixeira com 2 anos de contrato, o Maicon também, ele fechou até o fim do ano de 2021. Então, pelo menos nesse começo, né, de planejamento, é um indício de que vai ser um planejamento anual, de que o Noroeste aprendeu, né, com o que aconteceu na pandemia, que é importante você fechar um elenco para o ano todo, para depois não correr o risco de perder atleta, de perder espaço no meio da temporada. Pode acontecer novamente o que aconteceu esse ano, né, em 2021. Então, é muito importante que isso eu espero que foi por isso que o Noroeste esteja pensando assim, nesse planejamento anual, e que pode ser fundamental também para o clube atrair novos parceiros, né? Porque aí já é um projeto para o ano todo. Vai ser assim, tendo esse contrato anual, vai ser também um planejamento já pensando na Copa Paulista. E até levando em consideração nas edições anteriores que o Noroeste disputou a Copa Paulista, o time disputava ali fazendo um planejamento na Copa Paulista para pegar cancha visando a Série A3. E tendo esse elenco, com a possibilidade de montar um elenco aí para o ano todo, aí seria uma mudança, né? Que seria o time disputa da Série A3 para jogar também a Copa Paulista e pensar em algo a mais na Copa Paulista. Porque na minha opinião, isso custa muito, né, para a participação um campeonato que, embora ele seja oneroso aos clubes, né, a gente sempre fala isso da Copa Paulista, mas que vencer ele abre caminhos para receitas muito boas, né, no cenário nacional ali de Copa do Brasil, Brasileiro Série D, e tendo esse planejamento anual a partir da Série A3, culminando na Copa Paulista, ao contrário do que vinha sendo, dá ao projeto uma maior possibilidade de bons resultados também no segundo semestre. Então, eu torço para que isso esteja sendo realmente feito, seja esse o pensamento do Noroeste a partir de 2021. Eu acho, Fábio, rapidinho, são 2 aspectos a serem analisados. O primeiro deles, a questão específica do Guilherme Teixeira, o Noroeste talvez queira fazer caixa com ele no futuro. Esse contrato de 2 anos é até pensando numa possibilidade do Guilherme Teixeira jogar em uma equipe que hoje esteja num cenário mais favorável que o Noroeste. Segundo, eu acho que aí você tem razão, até para ter uma certa coerência com o departamento de marketing recém-criado, para você fazer sócio-torcedor, para você estabelecer as metas de marketing, é preciso que o clube esteja em atividade
ao longo de todo o ano. Então, talvez esses contratos mais longos venham a ter esse pensamento, que no planejamento da diretoria se dispute a Série A3 e também a Copa Paulista, o que seria muito legal. Eu acho que o Noroeste precisa valorizar um pouco melhor a Copa Paulista. Eu acho que a Copa Paulista é um campeonato extremamente interessante e as equipes, às vezes, não tratam com o devido carinho. E essa Copa Paulista desse ano, se o Noroeste disputasse, poderia conseguir coisas importantes, né? Porque tá até mais fácil, né? Em tese, né? O caminho tá mais curto do que outras edições passadas, né? Como vai ser em tiro curto, né? Vai ter mata-mata já depois dessa fase inicial de grupos. Então, teria um caminho mais próximo, né? Para ascender aí a um cenário nacional. E que a gente vê, por exemplo, na Copa do Brasil, a quantidade de recursos que pode dar para uma equipe a cada fase que passa. Por exemplo, se uma equipe, se o Noroeste consegue vencer uma primeira fase ali de Copa do Brasil, já ganha uma bolada, né, para o ano. Então, é muito importante que as equipes, não só o Noroeste, mas as equipes do interior, voltem novamente, né, os olhos para a Copa Paulista, porque o cenário nacional está com verbas interessantes, né, para manter aí a sobrevivência dos clubes. Eu discordo bem. A Copa Paulista, ela dá acessos para a Série D também ou está só para a Copa do Brasil? Série D. Campeão escolhe ou a Série D ou a Copa do Brasil. Então, mas isso era mais uma curiosidade, tá? Independente de para onde o campeão vai. A Copa Paulista não é um grande torneio, eu discordo. A gente elogiou o Noroeste quando o Noroeste decidiu não participar desse ano. Claro, teve a questão de datas e o Noroeste optar por se preparar melhor, ter mais tempo de treino para a Série A3. Sim, teve esse complicador. Teve esse complicador também. Mas é um torneio deficitário, é um torneio que preenche calendário e não tem grandes atrativos, até porque boa parte dos elencos já estão aí bem corrompidos, digamos assim, em comparação aos que disputam a competição no primeiro semestre. E vamos lá, tudo bem, pode chegar numa Copa do Brasil, mas, pô, é difícil passar, é muito difícil passar de fase. A Série D, legal, tá no calendário nacional, mas a Série D é uma zona, a Série D é uma máquina de moer trabalho interessante, então é um regulamento esdrúxulo. A melhor opção, e que aí é uma utopia gigantesca, era a união dos clubes menores para fazer um preenchimento, uma ação junto das confederações e das federações para haver um preenchimento total do calendário para os clubes menores. Nem que fosse uma divisão nacional, anual, regionalizada, e que aí fosse subindo, uma pirâmide de futebol mesmo, porque a Copa Paulista, no final das contas, velho, é o quê? Sabe, não é nada, a meu ver, não é nada. Por mais que tenha alguma possibilidade de chegar, de ter um caixa maior, uma Copa do Brasil, etc., é uma migalha, é um farelo de organização ali da Federação Paulista. Enquanto não houver uma reestruturação do futebol brasileiro, não só em termos de calendário, mas de estrutura, de acesso, descenso, não vai adiantar. A gente vai ficar se contentando com, se a gente passar por esse torneio, que vai ser um mata-mata sanguinário também daqui a pouco, e que nada garante que o Noroeste ia ir bem, porque a gente viu na Série A3 pós-pandemia como o Noroeste jogou mal, nada garante também que ia chegar lá, como é muito time se contentando com pouco, se contenta com muito pouco o futebol brasileiro. Vamos agora então para as cornetagens e os joinhas, se é que teve algum joinha. Até pelo adiantado da hora, eu vou para a minha cornetagem, e eu vou explicar o porquê. Domingo nós tivemos o processo eleitoral e, lamentavelmente, nenhum candidato a vereador aqui em Bauru que tem alguma ligação com o esporte, seja com torcida, com futebol amador ou com outras modalidades esportivas, conseguiu ser eleito. Rapidinho eu vou passar aqui a votação dos envolvidos. Fabiano Mariano, 1.759 votos. Fabiano Mariano, para quem não sabe, é ligado ao basquete e à Liga Centro-Oeste Paulista de Basquetebol. Professor Sinuê, que é ligado ao esporte também, né? À educação, mas ao esporte, 1.215. Doutor Gilson, ligado ao futebol amador, por muito tempo
dirigente do Nacional, lá da Vila Cardia, 1.082 votos. Coxa, ligado ao Vitória, as equipes ali daquela região da cidade, da Zona Oeste, 1.016 votos. Artêmio, que já foi vereador, ligado ao judô, 872. Nelsinho Laranjeira, ligado ao futebol lá do Geisel, 663. Alexandre de Chandelli, ligado ao Ressaca, Amador, 655. Ricardo Genaro, que já foi árbitro do Amador, 456. Tiago Azambuja, que já foi jogador do Noroeste e do Amador, 365. Tiffany, jogadora de vôlei, 266. Marcos Amorim, que já foi ligado ao Parquinho, a outras equipes, é pai do André Carioca, que joga no Amador, 265. Chico Guerreiro, ligado a Sangue Rubro, 235. Cidinha do Azulão, que é ligada ao Amador do Jaraguá, 216. Maria Amélia do Handball, 192. Delfino Del Rey, ligado ao Amália, 179. Hélio Santiago, que está sempre lá na Sangue Rubro também, 117. Inclusive é nosso espectador aqui da programação do Jornada. Marcos Pantaleão, ligado ao boxe, 103 votos. E Dadá, ligado à Independência do Amador, 41 votos. O que eu estou querendo dizer com esses números é o seguinte, gente. Nós tivemos aí trocentas candidaturas que ficaram pulverizadas e, infelizmente, nós não teremos nenhum representante que é ligado direto ao esporte da cidade na Câmara Municipal. E por que eu faço esse alerta? Porque a gente está discutindo tanto aqui nos nossos programas que é necessário na cidade leis de incentivo ao esporte, que é necessário, né, se tratar a Noroeste e as entidades esportivas da cidade com carinho. Como é que a gente vai exigir isso se nós não temos um representante ligado nessa área na Câmara Municipal? Então eu chego à seguinte conclusão. Infelizmente, as vaidades de cada um deles aqui, né? Todo mundo pensou na sua candidatura, né? No seu sucesso, desempenho eleitoral. Não se pensou em nenhum momento em união, em força. Pô, olha quantos votos saíram daqui. Teve candidato com 1.700. Se a gente tivesse menos pulverização e menos candidatos, talvez com uma união maior, a bancada esportiva da cidade na Câmara poderia ter 2 ou até mesmo 3 vereadores. E nós não vamos ter nenhum. Até outras pessoas que não estão ligadas hoje diretamente ao esporte poderão pegar a carona nessa situação e legislar em causa própria. Então, minha cornetagem essa semana vai para desunião das pessoas envolvidas no esporte da cidade. Muitos desses aqui que eu citei são meus amigos, inclusive particulares. São meus amigos. Muita gente acompanha o nosso trabalho aqui diariamente. Eu lamento profundamente que essa desunião causou nesse fracasso eleitoral. Um extra dito isso, sobre isso. E dito isso, eu concordo, mas a gente teve 2 nomes aí dessa lista que tiveram entre os 17 mais votados, né? Mas que pelo sistema de votação proporcional, eles não conseguiram as vagas do partido, que foram aí os 2 primeiros, né? Fabiano Mariano e o Sinuê. O Fabiano conseguiu 1.700 votos, o Sinuê 1.200, e teve vereador entrando com 1.000. Né? Mas aí é questão do regulamento, né? O regulamento está aí, todos concordamos, todos aceitamos, né? Mas só essa ressalva também. Concordar, não concordo. Mas, enfim. Bom, um extra, né, sobre isso também é que candidatos a prefeito também, falta planejamento aí para políticas públicas do esporte, isso é claro também. Não há nada sobre isso aí, e é lamentável que Bauru, com quantidade de esporte que tem, a qualidade, todas as modalidades que são disputadas aqui, eu não cito só o que a gente cobre geralmente, né, que é o basquete, vôlei e noroeste, mas tem inúmeras outras modalidades no esporte que existe aqui em Bauru e que tem seu destaque, não recebem tanto o apoio, os olhares aí públicos, né?
que deve ser, de fato, um foco para o setor público, né? Esses esportes que não há tanto apoio assim, como tem o vôlei, como tem o basquete, como tem o noroeste. Seria mais importante dar olhar para essas outras modalidades do que, de fato, esses que já têm certa nome, né, na cidade. Demanda não falta. O futebol amador tem inúmeras demandas. Eu vou até acrescentar o que você disse aí, Fábio. Para mim, quem está bem estruturado, graças à iniciativa privada, é o vôlei e o basquete. O Noroeste precisa de auxílio, sim. A prefeitura não tem que bancar o Noroeste, mas tem que arrumar mecanismos para que o Noroeste possa ser autossustentável, sim. Né? Não é com politicagem, com pessoa ligada ao Noroeste, fazendo palanque eleitoral para esse ou para aquele candidato. Mas eu vejo um enfraquecimento muito grande a partir do instante que, nesse momento, não temos nenhuma pessoa que vive o dia a dia do esporte da cidade nos representando na Câmara Municipal. É profundamente lamentável e eu até encerro minha participação aqui dizendo, para mim, essa é a cornetagem mor da semana. Infelizmente, o esporte da cidade não conseguiu colocar nenhum representante entre os 17 vereadores. Só uma dúvida. Bauru, aqui, uma lei municipal de incentivo ao esporte não tem, né? Muitos projetos se beneficiam através da lei estadual. Então, mas uma Mas lei até hoje não tem municipal uma municipal para valer mesmo. Então, é nesse ponto que a administração... Por exemplo, a BDA ela tem a lei de incentivo ao esporte nacional. O Bauru Basquete, o SESI Vôlei Bauru já estão bem estruturados nisso. Então, são projetos já estruturados, consolidados, mas a gente precisava ter esse apoio político para que os outros esportes da cidade também pudessem se estruturar. Então, e perdemos a chance. Eu acho que é nesse sentido que a administração municipal pode ajudar o esporte bauruense mais efetivamente, criando uma lei de incentivo ao esporte decente, sólida, para que as modalidades, as diversas modalidades, né, não só as que a gente cobre, que são as principais que estão aí não no Noroeste, né, o vôlei e o basquete estão no cenário nacional, o Noroeste no cenário estadual, mas, por exemplo, tem o futsal, que também tem que esse ano, né, acabou não participando dos campeonatos, mas também tem um projeto participante aí, atuante no cenário. Tem o handball e diversas outras modalidades aí que se beneficiariam de uma lei municipal de incentivo ao esporte. Até o próprio amador poderia se pensar em alguma coisa para se ajudar o amador também, né? Tem artes marciais também. Artes marciais. Então, infelizmente, essa não união dos esportistas da cidade que querem sair candidatos é que acaba pesando, né? Porque se tem dois, foi uma votação expressiva, né? Rafael, os 3 primeiros candidatos aí tiveram mais de 1.000 votos, não foi? Sim, do 4, Fabiano Mariano, 1.759, Sinuê, 1.215, Dr. Gilson, 1.082 e o Coxa, 1.016. Eu não fiz a somatória de todos os votos aqui. Mas vamos pegar esses 4 primeiros aí. São 5.000 votos, mais ou menos, né? Quase 5.000 votos, não é isso? Isso. Então, se somar com os outros aqui, ó, nós vamos ter de 6 a 7.000 votos, Cristiane. Daria para fazer pelo menos 3 cadeiras. Exatamente, porque o vereador mais votado, que foi o Coronel Meira, né? Teve 3.000 e poucos votos. Então dava para se eleger aí, pelo menos uns 3, pelo menos 2, com certeza 2 representantes do esporte que poderiam trabalhar nessa questão de uma lei de incentivo ao esporte, poderiam criar mais incentivos aí para que artifícios para que o futebol amador fosse um pouco mais autossustentável, não dependesse tanto da prefeitura de pagar arbitragem, pagar isso, manutenção em estádios. Quem sabe até também uma parceria público-privada, né, que tanto se fala, para cuidar desses estádios distritais aí, para que haja não só um futebol amador, mas também para que a comunidade em torno do estádio também possa se utilizar daquele complexo, né, daquele espaço para algum tipo de prática esportiva.
já que a gente tem falado tanto aí em questão de saúde, né, principalmente nesse ano de 2020, por conta da pandemia, a prática esportiva, pelo menos uma caminhada, ela traz benefícios à saúde. Então, ter espaços para isso é importante. E, infelizmente, mais uma legislação, né, mais 4 anos sem representantes de fato do esporte na cidade, a questão fica bem complicada mesmo. Eu acho que essa cornetagem é válida para que o pessoal repense aí, né, deixe um pouco de lado as vaidades e se unam, né, em torno da causa, porque a partir do momento que você tiver uma união, não é esse ou aquele esporte que vai ser beneficiado, vai ser o esporte em geral, com uma lei de incentivo ao esporte ou algum outro projeto mais sólido nesse sentido. Todo o esporte da cidade se fortalece. E fortalecendo o esporte, acho que a comunidade, né, a sociedade bauruense ganha em muito, não só em entretenimento, né, em assistir às modalidades esportivas, mas também com a prática, com projetos sociais, as crianças tendo condições de praticar o esporte desde cedo, porque o esporte traz disciplina, traz aquela questão do foco, né, de se focar num objetivo, tira a criança do mau caminho. Eu acho que é tudo isso muito importante e nós vamos ficar aí mais 4 anos sem alguém de fato lutar por essa área, infelizmente. É isso aí, pessoal. Encerramos na cornetagem de hoje? Encerrando. Cornetagem vai para a câmera do Banais também. Oi? Também, tá caindo toda hora. Minha câmera tá caindo. Tá caindo. Não, mas eu tenho a cornetagem do seguinte, meu, tudo bem, você pode ser partidário, você pode ser militante para determinado político, para aquele ou para esse, independente da área de atuação de cada um. Mas, meu, a eleição já foi. Você não precisa ir em comício comemorar sem máscara. Pega a galera, usando o exemplo que eu vi, né, mas eu tenho certeza que aconteceu isso em vários outros. Foram em Agudos, aqui no Otaviani venceu e, meu, o tanto de gente reunida na rua, todos sem máscara, a pandemia não acabou. Daqui 15 dias, uma galera que estava lá vai estar doente, vai estar com Covid, espalhando a doença também e ocupando vaga em hospital, e ninguém sabe por quê, negão, vai dar lockdown de novo, o governo é malvado, não sei o quê. Faça meu favor, meu, já ganhou, comemorar a tua casa, sabe, independente de quem seja, a pandemia tá aí ainda e ninguém mais lembra disso. E eu não sou a favor de comemorar a vitória de candidato, não, porque o cara, para se eleger, ele te dá tapinha nas costas. Depois, a hora que... Não, já começa. Não, já começa isso, mas tudo bem. Tudo assim... Aí vai de cada um, vai. Também não quero ficar botando pitaco no que cada um quer fazer da tua vida. Mas, pô, pelo amor de Deus, né? Pelo amor de Deus. Tudo tem limite. Exatamente. Já que vocês não tiveram um joinha, eu tenho um joinha pro Lewis Hamilton, que ganhou... se igualou ao Schumacher, né? Em questão de títulos. Mas isso aí toda semana tá tendo joinha também, né? Pô, já fica até chato pra gente. Não, é que dessa vez é oficial, ele se igualou ao Schumacher no número de títulos. São 7, é isso, né? 7 títulos. Isso. É um piloto que eu acho que ele vai bater esse recorde e eu acho que depois vai ser difícil surgir assim, não tão cedo, né? Surgir um outro piloto que se iguale, ou então que ultrapasse esses números, né, que o Lewis Hamilton conseguiu aí, né, acumulou durante a sua carreira. É um piloto de origem humilde, que teve a oportunidade e aproveitou muito bem, então meu joinha vai para ele. Vocês não têm joinha hoje, na edição de hoje? Não, eu fico com o Lewis, então. Só lembrando que tem a chance dele parar, né? O contrato dele com a Mercedes acaba agora e ele pensa até em aposentar com esses 7 títulos na conta aí. Mas vamos aguardar os próximos capítulos. Mas fica o joinha para ele, até porque além do título foi uma corridaça de gênio, que ele foi muito bem, não foi vencendo na base do carro melhor não, ele foi muito bem mesmo. Joinha então também para a defesa da Carol Solberg, que venceu a lei da mordaça e absolveu ela no STJD. Parabéns! A gente não pode deixar essas coisas passarem em branco. Quero agradecer a todos que nos assistiram até agora, aproveitando para pedir para deixa o seu like aí, se inscreva no nosso canal, que essa semana ainda tem mais transmissões aí, as transmissões não param, ainda mais agora com essa maratona de jogos do vôlei e do basquete.
A temporada do vôlei e do basquete está só começando, tem muita coisa legal. E para você que ainda não assistiu nenhuma transmissão da gente, vem assistir. É bem divertida, você tem informação com descontração, é muito legal. Acompanhe com a gente aí, a nossa audiência só está crescendo. Quero agradecer a todos aí que nos acompanham, que assiste uma vez a nossa live e depois volta. Muito obrigado, continue aí nos curtindo, nos assistindo, espalhe para os amigos. E a semana que vem tem mais um na Cornetagem. Um grande abraço a todos, até lá!